Vamos lá, pessoal, voltando aqui, vamos iniciar a nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, revisão geral dos conteúdos da disciplina, né? Ainda revisando os conteúdos, né, para ajudar, né, na escrita do trabalho final. Eita, a professora engasgou aqui, né? Bom, o objeto do conhecimento, revisão geral dos conteúdos da disciplina e objetivo, ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo da disciplina. Da teoria à prática, teoria e aplicações práticas, né? Bom, como é revisão, ontem a gente começou a falar, né, sobre características, como é que anda o nosso estado, né? A situação do nosso estado, da nossa região, e vai ajudar, porque no tema diz o seguinte, né? É a realidade socioeconômica, né? Tem algo falando sobre socioeconômica, a realidade local. Então, antes de falar da realidade local, da cidade de cada um, que os alunos vão escrever, né, a gente tem que aprender um pouquinho sobre o nosso Piauí, como total, tá? Para a gente entender por que é que o nosso município está se comportando de tal maneira, né? Como é que ele está se apresentando, certo? Bom, paramos ontem nos recursos naturais. O território piauiense abrange os biomas Cerrado e Caatinga, né? E a proteção à biodiversidade é presente no estado com 17 unidades de conservação federal e 12 estadual. De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o Piauí dispõe de mais de 1.800 sítios arqueológicos registrados. Destes, 1.285 são reconhecidos, georreferenciados e passíveis de localização e mapeamento, tá? Temos a floresta fóssil paleontológica às margens do rio Putim, Teresina, e na região sudeste do estado, a Serra da Capivara, com 793 sítios, o que corresponde a 61,72% do total, tá? Bom, temos também o nosso litoral, falamos ontem, né? Com apenas 66 quilômetros de extensão, o litoral do Piauí é composto por 15 praias, todas banhadas pelo Atlântico, e algumas com o bônus de mar, mais foz de rio. Bom, e aí a gente começa a falar um pouco sobre a infraestrutura. A infraestrutura, ela compreende as vias de acesso rodoviário, né, ferroviário e aeroviário. Essa infraestrutura, ela ajuda a mostrar como está funcionando a questão logística no estado. Vias de acesso rodoviário, ferroviário e aeroviário. Os modais de transporte que são utilizados, né? Que o estado utiliza as vias, essas vias de acesso, mostrando os modais de transporte que são utilizados, né, para transporte de produtos e outras coisas, né? As rodovias estaduais com pavimentação são aproximadamente 6.397,10 quilômetros. E as federais totalizam 2.504 quilômetros de extensão. A extensão das ferrovias, que engloba a estrada de ferro 225, que liga Teresina a Fortaleza, está em construção, né? O ramal da Transnordestina, certo? Temos também, gente, a questão do porto, né? Porto de Luiz Correia, que ainda continua, né, para ser terminado, para que possa começar as atividades. Começam as atividades desse porto, isso vai facilitar mais, desatolar essa via rodoviária, que a via rodoviária, os modais rodoviários são os mais utilizados, né? A malha aérea é formada por 3 aeroportos, que são o Aeroporto de Teresina, o Senador Petrônio Pertella, Aeroporto Internacional de Parnaíba, prefeito Dr. João Silva Filho,
e o aeroporto de São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara. E também tem um conjunto de 66 aeródromos, dos quais 12 são públicos e 54 são privados. Bom, e falando disso tudo, de infraestrutura, falando de turismo, né? Falamos em outras aulas sobre setores econômicos e nós vamos falar também aqui para que vocês possam ter mais ideias, né, sobre o trabalho. Eu gostaria, ontem me fizeram uma pergunta, né, se tinha que entregar o trabalho. Tiraram as dúvidas de vocês? Né? Alguém entrou em contato para sanar essa dúvida? Hein, pessoal? Sobre o trabalho, para quem entregar? Alguém tem mais alguma dúvida sobre o trabalho escrito? Se tiver, vão escrevendo aí, eu vou acompanhando e falando, tá? Bom, Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais, né? Esses produzidos por um país. O PIB, produzido por um país, estado ou cidade. Geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB mede apenas os bens e serviços finais para evitar dupla contagem. Se um país produz R$100 de trigo, 200 de farinha de trigo e 300 de pão, por exemplo, o seu PIB será de 300, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão. Tá? O PIB não é o total da riqueza existente em um país. Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia como uma espécie de tesouro nacional. Na realidade, o PIB é um indicador de quê? De fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Se um país não produzir nada em um ano, o seu PIB será nulo. O país não produziu nada em nenhum setor em um ano, o PIB é nulo. Tá? Segundo estudos, a economia piauiense terá crescido 34,5% de 2010 a 2022, a segunda maior alta do país. Detalhe, pode ser mais, a gente não terminou 2022. O PIB é calculado com tudo produzido naquele ano. Isso aqui é uma previsão. Tá? O Piauí alcançará o segundo maior crescimento do Produto Interno Bruto entre as 27 unidades da Federação do Brasil, segundo projeção realizada pela MB Associados, empresa de consultoria que presta serviço na área de análise macroeconômica. No levantamento, que considera o acumulado entre os anos de 2010 e 2022, o Piauí aparece com um crescimento de 34,5%, índice 4 vezes maior que a média nacional de 7,9%. O primeiro lugar do ranking é o estado do Mato Grosso, que aparece com 41,1% no período citado. O PIB é a soma das riquezas produzidas em nível nacional, em nível estadual ou municipal. Então, é a soma das riquezas que são produzidas nos 3 níveis, nacional, estadual e municipal. No caso do Piauí, que é estado, o bom resultado reflete uma combinação acertada de fatores complexos. O agronegócio pujante, com foco na produção de soja, é um dos destaques
da economia. Investimentos maciços em infraestrutura, com construção de estradas, pontes e outros equipamentos, também contribuem para o crescimento econômico. Estima-se que as novas fronteiras agrícolas que foram surgindo, especialmente na região do Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, ajudam a contar a narrativa de desenvolvimento desses estados. Para 2021, a projeção foi o crescimento de 3,99%, o quarto maior índice, né, do Brasil. E destaca-se ainda o quê? Esforço do governo para garantir, mesmo em meio à pandemia mundial do coronavírus, investimentos em educação, inclusão social, além da atração de parceiros públicos, privados, para explorar potencialidades econômicas nunca antes trabalhadas, né? Como a geração de energia renovável, turismo, cultura, serviços, mineração e comércio. Então, o esforço é grande. O esforço foi grande de 2020 para 2021 por conta da pandemia. Muitos setores pararam. Um setor que foi atingido, mas continuou, o setor agrícola. Não podia parar. Alimento, geração de alimento, produção de alimento. O povo tinha que se alimentar. Tá? Então, foi um setor que teve dificuldades, teve, mas não parou. Já outros pararam. Para o secretário de Fazenda do Estado, o crescimento do PIB mostra que o Piauí anda no caminho certo. Um crescimento de 34,5%, cerca 4 vezes o crescimento da média nacional. É sinal de que estamos no caminho certo do desenvolvimento, do crescimento econômico, da geração de emprego. E o desempenho da economia piauiense reflete as medidas de âmbito social e político para elevar o índice de desenvolvimento humano do Estado. A soma de esforços visa fundamentalmente crescer em oportunidades e qualidade de vida ao povo piauiense. Bom, e os dados econômicos? Dados econômicos no setor primário. O que é o setor primário, professora? Caso alguém vá falar sobre algum setor, alguma área do aspecto econômico, aí, socioeconômico, não diz isso no tema? Esse termo? Então, se alguém for falar do setor primário, é o ramo das atividades humanas que produz matéria-prima. Em relação à distribuição do PIB nas atividades econômicas, o setor primário contribui pouco mais de 8% do PIB, correspondendo a 4,72 bilhões de reais. Entre os produtos destacam-se a produção de soja, que vem crescendo e se constituindo como principal commodity a ser exportado pelo Estado, uma vez que o Piauí faz parte da região denominada de Matopiba. Outros produtos que se destacam no setor primário do Estado são as produções de frango, milho, mel natural, algodão e as criações bovinas, suínas, caprinas e ovinas. Na pecuária, destaca-se a criação de caprinos, já que essas espécies animais conseguem se adaptar às condições do clima semiárido. Também tem destaque a criação bovina, que, segundo a pesquisa da Pecuária Municipal, no Piauí existem cerca de 1,6 milhões de cabeças de gado, sendo o 19º maior rebanho do país. Setor secundário. O que está no setor da secundário são indústrias. Indústrias voltadas para a construção civil,
para o setor de alimentos e bebidas e para a área de mineração. Setor terciário. No setor terciário, o setor de prestação de serviços e o comércio varejista, né, possui grande importância para a economia piauiense, atuando em diversos segmentos, como vestuário, setor financeiro, setor de calçados, concessionários de veículos, né, entre outros. E destaca-se também a influência da administração pública na participação do PIB do Estado, cerca de 34%. E o turismo, que se constitui como uma importante fonte de receita, sobretudo na região onde estão situados os litorais piauienses. Né? E a gente viu também a questão dos setores do agronegócio. Devido à sua complexidade e diversas cadeias, né, produtivas envolvidas, né, podemos dizer que o agronegócio abrange os três setores. Os três setores que a gente falou anteriormente, o agronegócio abrange os mesmos, né? Abrange o setor primário, abrange o setor secundário e o setor terciário. Bom, devido à complexidade e diversas cadeias produtivas, o agronegócio abrangendo os três setores da economia, né, sendo que o primário está relacionado a quê? A gente viu o quê? Produção de matéria-prima. Então, uma área que produz a matéria-prima é o quê? É onde tem o quê? A produção rural. Tanto agrícola quanto pecuária. O segundo setor está ligado a quê? As agroindústrias. Grandes fazendas que plantam e processam a matéria-prima, né, em escala industrial, como as grandes fazendas produtoras de laranja, que já produzem o suco engarrafado, pronto para ser vendido, pronto para ser exportado. A gente não exporta a fruta da laranja, a gente exporta o suco, tá? Daí chegamos ao terceiro setor, que é o de comércio, né? A distribuição e venda dos produtos rurais movimentam bilhões pelo mundo, tornando a atividade altamente lucrativa e sofisticada, devido ao grau de complexidade dos três setores, certo? O ciclo do agronegócio pode ser dividido em três etapas: produção rural, produção na agroindústria, né, e envolvimento do setor de comércio e logística. Então, o ciclo do agronegócio, a gente lembra dos três setores: primário, secundário e terciário. A complexidade do agronegócio faz com que seja uma atividade econômica que envolve o quê? Praticamente todas as etapas da economia. Primeiro temos os médios e grandes proprietários rurais com suas variadas atividades, como criação de gado, plantação de lavouras, muitas vezes os monocultivos, né, frutos, extração vegetal, entre outros. Em seguida, há o envolvimento das indústrias que atuam nessa área, com as máquinas rurais, tratores, equipamentos de irrigação, aração, colheitadeiras, e com fertilizantes, adubos, agrotóxicos, sementes geneticamente modificadas, transgênicas e insumos. No fim da linha produtiva, mas não menos importante, temos a atividade comercial, com armazenamento, distribuição e venda dos produtos rurais que foram produzidos. Armazena, distribui e vende. Para quem? Para os consumidores finais. Estando esses consumidores nas escalas local, regional, nacional e ou mundial.
como é o agronegócio no Brasil? O Brasil, com sua enorme extensão territorial, quinto maior país do mundo e toda a grande quantidade de recursos naturais, biomas, hidrografia, solos férteis em algumas localidades, é um dos grandes protagonistas do agronegócio mundial. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, conforme dados do IBGE, em 2018, nosso país possuía o maior rebanho bovino para abate do mundo, com 213.523.056 cabeças de gado, né? Além de mais de 245 milhões de galináceos e 41 milhões de suínos. Detalhe, hoje já existem pesquisas, né, que estão também do agronegócio do Brasil, estão aproveitando os resíduos suínos, né? Estão utilizando os resíduos suínos, a reutilização de resíduos, né? Somos grande potência nesse assunto, alimentando um sexto de toda a população mundial, de acordo com o Ministério da Agricultura, né? No entanto, não é só de pecuária que vive o agronegócio no Brasil. Estimativas do IBGE apontam para grandes recordes de safras de soja, cana e laranja nos próximos anos, cujos produtos fazem do território brasileiro liderança, né, no ranking internacional. E a projeção, uma projeção, né, é uma visão, uma previsão, uma visão estratégica na produção de grãos em 2027, daqui a 5 anos. É de mais de 355 milhões de toneladas, um aumento de pouco mais de 25%, se comparado com a safra de 2018, que foi 232 milhões de toneladas. O que é que faz ter essa projeção? Hein, pessoal? Como é que faz para ter uma projeção dessa, né? O aumento de áreas cultiváveis. Está aumentando as áreas cultiváveis. Está melhorando também a questão da área que já está cultivada, o manejo daquela área está melhorando a cada dia. Tá? Os grãos que mais se destacam na produção nacional são soja e milho. Ambos com 38 milhões e 16 milhões de toneladas. Isso na produção de 2019. Na produção de 2019. Professor, e 2020? 2020 teve a pandemia, né? Então, a gente tem que ver, a gente vai ver, né, se houve uma diminuição ou não. Ou se ficou estagnada a produção. Tá? Grande parte dessas produções ocorre no centro-oeste do país, com destaque para Mato Grosso, que é o estado com maior rebanho bovino do país, com mais de 30 milhões de cabeças de gado e liderança no cultivo de soja. Vantagens e desvantagens do agronegócio. Uma das grandes vantagens do agronegócio, associada à modernização do campo, é o aumento da produção de alimentos e produtos oriundos do campo, como óleos, vinhos, tecidos e até cigarro, com a plantação de tabaco. Nas últimas décadas, a produção alimentícia mundial vem aumentando consideravelmente, sendo capaz, né, de forma eficiente, de alimentar toda a população mundial. Entretanto, essa produção não atinge todos os lugares. Por que essa produção não atinge todos os lugares? Primeiro, porque nem todos os lugares têm essas produções alimentícias, né? Segundo, que as regiões que têm uma produção alimentícia, né, umas têm que ver a questão o quê? Questão climática.
a questão da fertilidade do solo. Tá? Então, são fatores que têm que ser considerados para essa produção. Tá? É como, vamos supor, que alguém vai escrever um trabalho, né, falando do setor, da questão de cooperativas. Eu já dei até esse exemplo. Né? Por que no meu município não tem cooperativa do ramo tal? Aí cita o ramo e pesquisa. Por que não tem? Porque não tem demanda. Não vai ter procura. Né? Então, o que é que meu município explora? Ah, meu município tem uma produção agrícola. Né? Tem a questão de abelhas, de apicultura. Por isso que tem cooperativas, esse é só um exemplo, cooperativas no ramo da apicultura. Porque tem a procura por mel. Né? De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a fome mata uma pessoa a cada 4 segundos no mundo. E segundo a ONU, 870 milhões de pessoas estão subnutridas no planeta. Né? É um número assustador, tendo em vista a grande quantidade de alimentos produzidos ultimamente. A modernização agrícola eleva o quê? Eu tenho que modernizar para elevar a produtividade, mas isso tem um custo ambiental muito caro. Então, eu vou modernizar para elevar a minha produtividade, para aumentar ou saciar a necessidade, para saciar a necessidade do meu consumidor, para dar uma melhoria na qualidade do produto, né? Para que não falte. Mas para eu modernizar, eu vou utilizar equipamentos modernos. Eu vou precisar capacitar, treinar a minha organização, a minha empresa, para fazer o bom uso. Né? Mas isso vai me causar um custo ambiental caro. Né? Porque pode ser um equipamento, uma modernização que pode impactar mais o ambiente. Então, os impactos ambientais causados pelas práticas agropecuaristas em muitas regiões são praticamente irreversíveis. Citamos aqui o desmatamento e queimada de áreas de preservação para o surgimento de lavouras e pastos. Contaminação do solo devido ao uso excessivo de fertilizantes e outros. E detalhe, estamos em época de queimada. Mas a queimada que eu falo, gente, é o pessoal simplesmente, num BR-Obró, começou o BR-Obró, começou a quintura, começa focos de incêndio, de queimada. Né? Às vezes é uma casa que está queimando um lixo. Vizinho a mim sempre no finalzinho da tarde. Ou mais incomoda, gente. Não existe coisa pior, não. Né? Eu pensava que som alto era ruim, final de semana em vizinho, mas não. É a queimada. Todo final da tarde, o vizinho lá embaixo pega, eu não sei se queima lixo, eu não sei se junta folha e queima folha, não sei. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele toca fogo, ele joga fogo ali, toca o incêndiozinho dele, pequenininho, e sai, mas aquilo ali ó, vai aumentando, porque é num terreno que só tem folha seca, pé de manga seco, né? E o fogo aumenta. Né? Faz um mal, isso é um impacto. Então, dentre os impactos ambientais mais perigosos do agronegócio, podemos citar a acentuação de processos erosivos, né? E a degradação dos solos. Se eu estou num processo erosivo, estou com o solo degradado. Né? Eu vou acentuar esse processo. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo, né? Gerando impacto, modernizando minha produção, utilizando máquinas, né, que faz acentuar um processo erosivo, eu já tenho o quê? Que botar no meu projeto da minha atividade algo para diminuir esse impacto, algo para diminuir essa erosão, ou para manejar essa degradação, para que não aumente. Tá?
Como o solo é um recurso renovável, é um recurso natural, ele deve ser usado de acordo com sua capacidade. O que em muitas propriedades rurais não acontece. Além disso, a retirada da cobertura vegetal para a implantação de pastagens e lavouras pode acentuar as erosões, com perdas significativas de terras agricultáveis. Há também os impactos sociais. Como o quê? Se eu vou impactar ambientalmente uma área, eu vou pagar por aquele ato. Eu vou ter consequências por aquele ato. Eu posso deixar todos os meus funcionários desempregados por um ato de impacto ambiental. Então, impactos sociais, desemprego, êxodo rural, com o uso exagerado de máquinas, a presença de mão de obra humana diminui. Se não quer diminuir, tem que capacitar. Tá? Prováveis doenças advindas de alimentos contaminados com agrotóxico. Aumento de conflitos agrários por posse de terra. Aumento da concentração de renda e da desigualdade no meio rural. Não existe só desigualdade. Desigualdade, quando a gente fala, gente, não é só na zona urbana. Existe no meio rural, tá? Dentro dessa questão de setores primários, secundários, terciários, dentro da questão do agronegócio, nós lembramos também da capacitação para que não haja um desemprego, para que o funcionário, o profissional possa aumentar o seu conhecimento. Nós temos carreiras promissoras no agronegócio. Tem grande participação na economia brasileira e é responsável porque há grandes oportunidades de emprego. Segundo o site Agro em Dia, a população ocupada no agronegócio brasileiro manteve-se instável até entre 2017 e 2018. Somando o quê? 18,20 milhões de pessoas, de acordo com pesquisas do Centro de Estudo Avançado em Economia Aplicada, da Exalc, com base em dados da PNAD contínua do IBGE. Dados mais atuais do CPE mostraram que o Brasil, em 2021, o agronegócio empregou 1 em cada 3 trabalhadores brasileiros. Diante dessa realidade, a demanda por mão de obra qualificada é grande e crescente. Sendo que o leque de oportunidades profissionais neste ramo é bem grande. Com tantas possibilidades, é comum para quem segue ou quer seguir uma carreira ligada à agropecuária ter dúvidas sobre como se preparar para este mercado. Escolher uma profissão ou manter-se atualizado é assunto sério e pode definir o sucesso ou fracasso profissional. Isso serve para todas as áreas. Em todas as áreas. A motivação não deve ser os modismos, a pressão familiar ou até mesmo a falta de opção. Escolher uma qualificação profissional pelos motivos errados é arriscado e pode trazer prejuízo financeiro e emocional. Olha aí. Se atinge o emocional, vai atingir o financeiro. Se atinge o financeiro, vai atingir o emocional. Tá? Ser bem-sucedido, fazendo o que gosta, é o desejo de todo profissional. E alcançar isso é absolutamente possível nas profissões relacionadas às atividades rurais.
ler a respeito das áreas de maior interesse, desenvolver o autoconhecimento para entender claramente suas maiores habilidades, estar atualizado a respeito do mercado do agronegócio e realizar o contato com profissionais que já atuam no ramo. São atitudes que podem ajudar muito na escolha da carreira. Tá? Reconhecendo o crescimento da demanda de profissionais para o agronegócio e na intenção de colaborar com esse desafiador processo de tornar-se ou manter-se qualificado, destacamos aqui algumas das opções de qualificação, né, no agronegócio. Técnico em agropecuária. Né? Nós já temos instituições federais e estaduais que têm um curso. Né? Técnico em agropecuária fazendo EAD não é uma boa. Né? Assim, tem outros cursos também que não é uma boa fazendo EAD online. Isso aqui necessita de prática. Né? Formação de nível médio é um profissional capaz de aplicar conhecimento técnico às habilidades práticas nas atividades agrícolas e pecuárias. O conhecimento teórico, o saber fazer, né, e as competências de relacionamento fazem muita diferença nessa área. É comum no agronegócio o profissional técnico ser muito valorizado e ter grandes oportunidades reais de crescimento. Agrônomo. Temos o agrônomo, inclusive, hoje, 13 de setembro. Né? Mandar um abraço aí para todos os agrônomos, que hoje é o Dia Mundial do Agrônomo. Né? Se vocês conhecem algum agrônomo na família, ou então amigos, né, parentes, parabenize hoje, que hoje é o Dia Mundial. Tá? Bom, é um profissional que tem como foco aumentar a produtividade de plantações através de técnicas de cultivo e controle de pragas, atuando no plantio, do plantio à colheita, e também atua na comercialização e administração das propriedades. Agrônomos especializados têm muito espaço na área de pesquisa de novas tecnologias de produção. Tá? Médico veterinário atua na assistência clínica e cirúrgica. Algumas atividades do médico veterinário, né, o agrônomo pode fazer. Algumas atividades do agrônomo, o médico veterinário pode fazer. Tá? A produção animal, um agrônomo pode realizar, assim também como um zootecnista e um médico veterinário. Mas o médico veterinário ele não pode fazer uma produção vegetal, que cabe ao agrônomo. Né? Ações de saúde, prevenção de doenças, alimentação e reprodução dos animais. Né? Tem espaço profissional também na indústria alimentícia, controlando as tecnologias de produção de produtos de origem animal e na área, né, comercial de produtos agropecuários. Essa questão aqui de controle de tecnologia de produção de produtos de origem animal também o agrônomo pode fazer. Certo? Zootecnista. Esse profissional atua em toda a cadeia produtiva animal, buscando aumentar a produtividade e a rentabilidade na criação de animais e no desenvolvimento de produtos de origem animal, como carne, ovos, leites e derivados. Né? Trabalha com a administração, o melhoramento genético, a nutrição e reprodução animal. Tá? Assim como na indústria alimentícia de origem animal, como embutidos e laticínios. Técnico em agronegócio. Também de nível médio, este profissional é preparado para orientar e administrar fazendas. Nós começamos a falar do técnico agrícola. É diferente do técnico em agronegócio. Ele é voltado mais para questões administrativas das propriedades rurais, questões de gestão. Seu principal desafio é aumentar a eficiência do mercado agrícola e industrial por meio de técnicas de gestão e de comercialização.
trabalha com a execução de procedimentos para planejar e auxiliar na organização e controle das atividades de gestão do negócio rural. Tá? Com formação técnica ou universitária, o sucesso profissional em qualquer uma dessas carreiras está mais relacionado ao perfil empreendedor, à flexibilidade das relações humanas, à constante abertura a novos aprendizados e à visão globalizada do que somente ao conhecimento técnico. Né? Outra consideração importante é que é muito comum na agropecuária, né, as pessoas começarem a trabalhar e buscarem posteriormente uma qualificação. Vale a pena considerar que o conhecimento e a experiência muitas vezes se sobrepõem ao título em um diploma. Ter a habilidade de nunca deixar de aprender pode ser muito mais valioso. Né? Agronegócios e agropecuária. O profissional de agronegócio lida com aspectos administrativos, financeiros, econômicos e sociais envolvidos nos negócios de campo. E a pergunta vem, professora, nós como técnicos em administração, né, a gente pode atuar no agronegócio, na agropecuária? Pode. Na questão de gestão, na questão administrativa. Né? Esse bacharel trabalha no campo. Diferentemente dos graduados em agronomia, que atuam diretamente na melhoria da produção agrícola e pecuária, o profissional de agronegócio lida com aspectos administrativos, financeiros, econômicos, sociais envolvidos neste tipo de negócio. Gerencia propriedades rurais e empresas agropecuárias, definindo as estratégias de ação e os sistemas de produção, dimensionando a mão de obra e os insumos necessários a cada safra e verificando os custos. O profissional trabalha para tornar as criações e as lavouras um negócio econômico, social e ambientalmente sustentável. Cabe a ele, por exemplo, avaliar e gerenciar a viabilidade de alimentar os rebanhos com os recursos regionais, como cactos no Nordeste ou resíduos da produção de cana-de-açúcar. Né? Resíduos da produção de cana-de-açúcar. Não só no Sudeste, mas aqui no Nordeste já está sendo feito pesquisas, que esses resíduos são conhecidos como a vinhaça. A vinhaça ela está sendo utilizada, né, para recuperar solos degradados. Né? Pode ainda atuar na gestão pública, implementando políticas de desenvolvimento agrícola e rural. Né? Sua responsabilidade se estende às atividades de logística e negociações como mercado nacional e internacional. Dá para ingressar na carreira como tecnólogo e atuar num segmento específico da agropecuária, como cafeicultura, né, produção de grãos, horticultura e mecanização agrícola. Mercado de trabalho. O agronegócio responde por grande parcela das exportações brasileiras. E apesar do setor enfrentar desafios em infraestrutura como problemas com transporte e armazenamento, as perspectivas são otimistas. A chegada ao Brasil de empresas e investimentos estrangeiros nos últimos anos mantém a área aquecida. Nesse caso, a demanda recai sobre profissionais bem qualificados e, preferencialmente, que falem um idioma. Se falar 2, ok. Se falar 3, melhor ainda. Mas o idioma mesmo, né, é o inglês. Tá? Letícia, boa tarde, professora. O projeto é um pré-projeto que será desenvolvido só no próximo módulo, porque já estou com as perguntas na minha entrevista pronta. Letícia, foi informado que a apresentação do projeto, eu falei ontem, eu não sei se você estava presente ontem, mas ontem eu informei, uma informação repassada para os professores, que a apresentação não terá mais. Tá?
mas o trabalho escrito será entregue para o professor mediador, certo? E não é desenvolvido só no próximo módulo. É como trabalho final, para entregar agora, tem a data, o cronograma já foi enviado. Certo? Beleza? Agronegócio no Brasil, qual a importância para o país? Setor econômico fundamental em nosso país, formado por diversas cadeias produtivas ou atividades agrícolas que ocupam um papel importante na nossa rotina. Nesse artigo, vamos explicar o que engloba o setor de agronegócio, tão conhecido por todos nós. Afinal, se isso é tão presente assim, é bom estar por dentro, tá? O agronegócio pode ser compreendido como a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção na unidade de produção, né, do armazenamento, do processamento e da distribuição de produtos agrícolas e dos itens produzidos por meio deles, né. Uma atividade de destaque e relevância para o desenvolvimento brasileiro ao longo de sua história. Tá? E nos últimos anos, o agronegócio tem assumido uma merecida posição de destaque no debate econômico e nas grandes pautas de discussão do Brasil, com ampla repercussão midiática. O setor vem ganhando holofotes devido às suas capacidades de expansão de produtividade e produção e de geração de oportunidade de emprego em várias regiões. O agronegócio encontra-se atualmente como o maior negócio da economia brasileira, sendo uma das principais locomotivas do progresso do país. Ciclos do agronegócio, formado pelos insumos, produção, distribuição e consumo. Os produtos gerados são basicamente alimentos in natura processados. Biocombustíveis também são gerados, têxteis e madeiras. Né? Insumos, quando vocês se deparem com palavras insumos, são todas as coisas que ajudam na indústria do agronegócio. Mão de obra é um insumo, maquinário utilizado, né? Adubo, transporte, entre outros. Já as produções dizem respeito ao cultivo do solo, várias culturas como laranja, milho, café, alface, cana, algodão, soja, entre outros. Criação de animais, seja para obter leite, lã e os subprodutos desses, ou gado de corte, por exemplo. E além do cultivo e criação, que é o início da produção, tem o processo de fabricação, né, de outros produtos que são chamados processados. Boa tarde, professora. Sobre o projeto, a entrevista já deve ser entregue com as respostas do entrevistado e as fotos da pesquisa também. Depende da pesquisa que vocês irão fazer, né? 3 semanas a gente vem, né, fazendo isso aí, recapitulando, falando dos tipos de pesquisa. Então, eu creio que vocês escolheram aí uma pesquisa qualitativa, né? Certo? Então, a entrevista não é as respostas, vocês vão copiar pergunta e resposta, não. Tá? É o texto, né? Porcentagem de quantos responderam alguma coisa se vocês fizeram a entrevista. Tá bom? Certo? Então, entregar no dia que é marcado para entregar para os professores mediadores. Tá? Beleza? Você vai entregar o trabalho completo. Insumos, produção, processamento, atacado e varejo. Insumos. Pode-se dizer que a combinação de fatores de produção diretos e indiretos, nas quais são tributos, energia e mão de obra, são considerados como insumos nos quais estão ativamente na elaboração correta da quantidade de serviços ou bens, né? No agronegócio, podemos considerar como os principais insumos a ração, né? Mão de obra especializada, adubo, sementes, defensivos, maquinários, entre outros. Produção.
trabalho do agropecuarista, através do cultivo do solo ou da criação de animais, seja qual for o método utilizado ou o tamanho da área, é a chamada produção. Tá? É o momento que se transforma o produto agropecuário em subproduto, onde pode ser insumos para outros processos, bens de consumo como corante, fio, ração, embutido, né, carnes, queijos e o leite. Tá? Distribuição, cliente final, que é o consumidor final. A distribuição é caracterizada pelo processamento, transporte e distribuição dos bens agropecuários para consumidores e intermediários de todo o processo. Cliente final são os consumidores dos produtos do agronegócio, ou seja, os que recebem produtos processados ou in natura. Tá? E as principais características do agronegócio no Brasil? Disponibilidade, ambiente favorável, clima difícil. Disponibilidade, menos de 10% do território brasileiro é utilizado como área de cultivo. Tá? Ambiente favorável, que inclui abundância de água, né? Solo propício, solo fértil ao plantio e boa luminosidade natural. Apesar do ambiente favorável, o agronegócio brasileiro enfrenta desafios como chuvas, como estiagens, pragas e doenças nas lavouras. Né? Complexidade e diversificação em empresas familiares. Longas distâncias de distribuição da produção são um entrave logístico. Então, o essencial é diminuir essas distâncias. Diversificação, há um número bastante expressivo de produtos como frutas, flores, hortaliças, açúcar, café, soja, algodão, cacau, madeira, borracha, carne e ovos. Né? Empresas familiares, nós estudamos sobre empresas familiares, que é característica na maioria dos negócios rurais, é de sucessão de pai para filhos. Nós vimos sobre empresas familiares e falei aqui que a maioria das empresas cooperativas, né, no sul do nosso país, no Rio Grande do Sul, são formadas por empresas familiares. Falamos os tipos de empresas aqui. Né? Algo que poderia também ter sido abordado nessa questão do trabalho, que é interessante. Tá? Tecnologia de expansão. Avanço da agricultura de precisão, propriedades brasileiras estão cada vez mais aparelhadas e conectadas, fazendo uso de aplicativos e até drones. Olha aí a capacitação do profissional. Concentração em grandes players, mercado é dominado por poucas empresas, né, de porte gigante, o que por vezes remete a um sistema de oligopólio, com menor oferta de preços e condições de pagamento e recebimento. E os principais produtos do agronegócio nós já conhecemos. Né? São os produtos que envolvem toda a cadeia de produção alimentícia, como frutas, verduras, legumes, laticínios e cereais. Biocombustíveis também. São combustíveis orgânicos produzidos por meio de plantas, como a cana-de-açúcar. Né? Têxtil, produtos advindos de matéria-prima diversa, de origem animal, como algodão, linho e lã. Os insumos são utilizados para produzir roupas, né, artigos de cama, mesa e banho e bens de decoração, entre outros itens. Madeira ou produtos florestais. O cultivo de árvores fornece a madeira e a celulose para a produção de produtos químicos, além de insumos para a indústria moveleira, a construção civil e a produção de papel. Fumo, né? Cultivo de insumos como plantas e folhas se destinam à produção do tabaco para a indústria tabagista. Pesquisa e desenvolvimento engloba a produção de novas técnicas agrícolas, né? E pecuárias, realização de pesquisa e aplicação de novas tecnologias. Bom,
vamos aproveitar esse tempinho, né, para tirar as dúvidas em relação ao nosso projeto, ao nosso trabalho de conclusão de curso. Eu vejo que ainda tem dúvidas existentes. Pedi para me mandarem e-mail, né, não sei se conseguiram mandar, certo? Não sei se entraram em contato com a coordenação, né, para que te sanasse aquela dúvida de ontem, que eu perguntei para a professora Rosário entrou em contato, né, e todo mundo se mobilizou. E, primeiro, entregar o trabalho escrito para quem? Que foi a pergunta ontem que me falaram. Para a professora Iuna? Não. O trabalho escrito vai ser entregue para o professor mediador. Quem vai ler e corrigir o trabalho é o professor mediador. Tá? Hoje, essa dúvida de próximo módulo, não, o trabalho é agora. Já foi mandado para os professores mediadores o cronograma de datas. No dia que era para ser apresentado o trabalho, que não vai ser mais apresentado, tá? Porque já estava em cima, o tempo estava curto, né? E muitos alunos não estavam entendendo, porque é a primeira vez que estão fazendo, e isso a gente entende, né? Então, o que é que acontece? Não vai ser mais apresentado o trabalho, a forma de apresentação, apresentar os slides, não. Mas o trabalho escrito vai ter que ser entregue na data que está no cronograma, tá? Certo? A Márcia perguntou o seguinte, a entrevista já deve ser entregue com as respostas do entrevistado? Né? Tem vários modelos de fazer, de você colocar, anexar a entrevista, um formulário, quem respondeu, quantas pessoas, você vai descrever qual é o tipo de pesquisa, o que vocês pesquisaram, o que vocês entrevistaram, as perguntas que fizeram e quantas pessoas fizeram parte dessa entrevista. Fotos de pesquisa, não tirem fotos dos entrevistados. Isso não é permitido nas pesquisas, em trabalhos. Tá? A foto pode ser em relação a algum setor de atividade econômica, socioeconômica, que vocês tiraram para poder explicar. Bota no anexo. Beleza? Ou no apêndice. Tá? Ficamos aqui e até a próxima.